Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda, verso a verso, a história de José, terceiro vídeo da história de José. Gênesis 37, versos 9, 10, 11. Vamos lá. Aí está. Como sempre, nessa playlist, na sua tela está exposto o texto hebraico de Gênesis 37, versos de 9 a 11. É preciso traduzi-lo, é o que eu faço, mas usando a tradução que já fiz e que está disponível, www.nossabiblialivre.com. No momento em que gravo esse vídeo, já está disponível até Êxodo 24. Você pode ler cada capítulo lá no site que eu acabei de indicar. Leio aqui os 3 versos de Gênesis 37. E ele sonhou ainda um sonho outro, e ele o conta para os irmãos dele. E ele diz: Eis eu sonhei um sonho ainda, e eis o sol e a lua e 10 estrelas são prostradores para mim. E ele conta para o pai dele e para os irmãos dele, e repreende-o o pai dele. E ele diz para ele: que é este sonho que tu sonhas? Acaso vamos eu e a mãe de ti e os irmãos de ti prostrar-nos para ti na terra? E enciumam-se nele os irmãos dele. E o pai dele guarda a fala. Muito bem. O segundo sonho de José. No feixe anterior, o exibidinho, de túnica de mangas, fofoqueiro dos erros dos irmãos, leva e traz, candinha, mas é o narrador. Então, não é José, porque José não existe. Ele diz para os irmãos que sonhou um sonho. Eles eram feixes, por assim dizer, lá no campo, aqueles amarrados, aqueles tufos da colheita. E então, um grupo de feixes se curva para o feixe de José. Aí os irmãos dele já interpretam, está querendo dizer o quê? Você vai ser o reizinho e a gente vai se curvar diante do reizinho. Está querendo levar umas bufas. Mas aí, José não aprendeu nada. Ele sonha de novo, e aí vai de novo o exibidinho contar o sonho para os irmãos. Aí agora ele tem um sonho muito interessante. Ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas, 10 estrelas é 11, se prostram diante dele. Aí diz que ele corre e conta para o pai e os irmãos. Mas o pai dele chama a atenção dele, ralha com ele, como dizia vovó. E ele diz: que raio de sonho é esse aí? Tu está querendo dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Bem, aqui nós temos ou não temos um problema? Qual o problema? José está sonhando com o sol, beleza, é o pai. Com as 11 estrelas, beleza, são os irmãos. E com a lua. O próprio pai dele vai compreender que Lua ali é a mãe de José. Mas a mãe de José é Raquel. E Raquel morreu. Raquel está mortinha da Silva. Tudo bem, alguém pode argumentar assim: não, professor, mas é sonho. Não, é sonho coisa nenhuma. Não tem sonho nenhum aí. Isso aí é uma invencionice do redator. Não trate isso como coisa normal. Não vai fazer psicanálise de sonho usando o sonho de José, porque não existe esse sonho aí. Isso aí é uma ficção do narrador.
Não tem nenhuma estrutura verdadeira, real, fisiológica, psicológica profunda produzindo isso. É a cabeça do narrador. Isso é um enredo, um roteiro, uma ficção. Então não vamos, com essas interpretações naturalizantes, justificar o que é um potencial problema. Raquel está morta. Então, se a gente não cair nessa rotina, para mim, absolutamente despropositada, de explicar ficção narrativa com base na realidade por trás da cena imitada, a gente precisa tentar ver o que está acontecendo. Bem, uma das explicações possíveis é que o narrador não conhece a história de José. A história da morte de José não está escrita ainda. Eu sei que na cabeça do leitor, ele toma essas narrativas na sequência como sendo uma filmoteca da vida real, mas não é nada disso. Esses textos são todos ficção, inventados por diferentes pessoas em diferentes momentos, e alguém depois vai e junta tudo. Assim como quando a história de Abraão começa a ser inventada. A primeira coisa que o inventor tem que inventar é que Abraão era adorador de Yahvé? Sim, quando o povo sabia que não. Porque Yahvé é El Shaddai? O quê? É El Shaddai, é Yahvé. E agora você vai inventar uma história de um Abraão que adora Yahvé? De modo que, se você tenta jogar no pré-exílio qualquer narrativa de Abraão adorando Yahvé, é uma bobagem. Nós também podemos ter os mesmos casos nos outros personagens. Quando essa história foi inventada, porque a história de José é uma invenção absoluta, ainda mais do que a história de Abraão, porque por trás de Abraão, adorador de Yahvé, pelo menos tem uma tradição, que não condiz com um Abraão adorador de Yahvé, mas existe uma tradição. Por trás da história de José, eu duvido, é uma invenção total a história de José. Total, absoluta, ficção. Então, quem inventa essa ficção não conhece a história de José? Não sabe que, a essa altura, pela posição atual da narrativa, a mãe já teria morrido? Por outro lado, a mãe não vai morrer ainda porque são 11 filhos. Alguém poderia dizer, não, mas aí é Diná, então não tem Benjamim, a mãe ainda não morreu. Peraí, mas Benjamim morreu lá no capítulo 35. De qualquer modo, a montagem está toda errada, porque no momento dessa história, Raquel ainda está viva. A não ser que a gente engula em seco e diga, não, mas o próprio pai de José se dá conta do absurdo do sonho, porque como a mãe se curvará se ela está morta? Bem, isso não é dito. E se o narrador quisesse que nós compreendêssemos que o pai e os irmãos tomaram o sonho como algo estapafúrdio, isso seria dito, estás louco? E os irmãos não iam precisar vender ele. Ou seja, os irmãos interpretaram, e também o pai dele interpretou isso como literal. Vai acontecer. Eu, o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos vamos nos curvar diante de você. Bem, para que isso funcione, o narrador pretende que a plateia tenha em vista que Raquel está viva. Se é que no texto a mãe dele é Raquel. Até isso pode ser uma invenção posterior. O fato é que, na narrativa, a mãe dele está viva. Então, uma explicação é o narrador não conhece a história da morte de Raquel porque a história ainda não foi inventada. Para que a história se junte a essa, pedaços vão ser inventados e depois tudo vai ser costurado. O problema disso é que essa história é muito recente. Não foi escrita antes do século IV a.C. Ela é do período grego.
ela tem o gênero literário de uma tragédia edipiana. O gênero foi copiado da cultura grega, de modo que não pode ser antes do século IV. Se a história da morte da mãe de José, que morreu de parto de Benjamim, ainda é posterior, então vamos ter que jogar o ciclo de Jacó para depois do século IV, quase já no período dos Macabeus, se não durante, se não depois. Uma outra possibilidade é nós pensarmos que diferentes comunidades iam inventando diferentes histórias. De repente, a história da morte de Raquel é uma invenção lá do pessoal de Efratá, que vão domesticar um velho sítio arqueológico. Olha aqui morreu a mãe de José e de Benjamim, mas uma invencionice completamente fora do círculo dessas narrativas, uma apropriação local para manutenção e sobrevivência de um sítio velho, de uma religião proibida, para ganhos em termos de turismo religioso lá da região. Por que vamos perder os ganhos com o turismo? Vamos domesticar. Então, aqui é o túmulo de Raquel, a mãe de José. Pronto. Como é que foi? Morreu aqui na hora que nasceu Benjamim. Então, essa história pode ter sido inventada lá pela comunidade e, posteriormente, um narrador vai, junta tudo e talvez não tenha se dado conta de que colocar o que agora é Gênesis 37, depois de Gênesis 35, fica esquisito. Porque a história da morte de Raquel deveria ser jogada para ir para dentro, né? Porque aí se menciona. Então, o problema pode estar, de um lado, no fato de que a história não existe, ainda vai ser inventada, mas aí, quando ela for inventada, vai ser colocada no lugar errado. Ou então ela existe, mas as comunidades não têm todas as mesmas tradições, os mesmos rolinhos de ler à fogueira. E posteriormente e aí posteriormente, obviamente, a história de José, o que significa que esse posteriormente é período grego adentro. Alguém vai juntar isto tudo e montar uma narrativa que é um caleidoscópio, um mosaico de peças que originalmente não tem nenhuma relação uns com os outros, falo os rolos uns com os outros. E na hora de montar, aí é forçoso admitir, cometeu também o erro de não colocar no lugar certo, porque primeiro morre a mãe para depois José sonhar que a mãe vai se curvar para ele. Alguém deveria ter colocado essa história aí dentro. Capítulo 37, lá no capítulo 38. Ou antes de o pai dele aparecer. De qualquer forma, precisa ser antes da história de Benjamim, né? Porque Benjamim tem um papel importante nessa narrativa. Benjamim é a menina dos olhos de Jacó, mas ele não pode aparecer antes de matarem a mãe dele. Então, mataram a mãe dele, mas matando a mãe dele. Então, eu não sei se colocaram a história de Raquel lá porque Benjamim é importante nessa narrativa. Então, a mãe tem que morrer antes dessa narrativa. Mas colocar lá a morte de Raquel gera problema para a declaração do sonho, porque como é que a morta vai se curvar? Ela volta e ressuscita e se curva? Não, não vamos fazer essas leituras forçadas, né? Vamos lidar com o que é óbvio, o que está sendo esfregado na nossa cara. Então, eu me forço a concluir que temos aí um problema. Salvo se nós, sem recorrer à teologia, essas tolices de credulidade espiritualoide, a gente consiga explicar isso tecnicamente. Boa sorte para quem tentar. Para mim, o óbvio é que a montagem foi mal feita. E talvez tenha sido uma decisão consciente, porque precisava colocar antes da menção a Benjamim. Ou talvez a pessoa não tenha se dado conta de que, colocando a morte de Raquel lá, gera um problema para essa história. E óbvio que eu estou me referindo aqui ao momento da montagem, porque me parece resolvido que, quando a história de José é escrita,
mãe dele está viva. Vamos voltar a isso, porque no final da história, ninguém se dá falta da mãe. Então vamos esperar para ver como que no final da história, esse lapso, a lua não se curva diante do menino. Na antecipação oracular, pai, mãe e irmãos se curvam. Quando a gente chegar no final da história, não tem mãe nenhuma, não tem lua nenhuma. Então, isso pode depois nos esclarecer algum aspecto. A mãe está aí, mas não é bem a mãe, é um sonho mesmo, faz de conta que está tudo bem. Não, para mim não está nada bem, é um furo da narrativa, mas vamos ver se algum redator encaminha uma solução durante esses longos capítulos que teremos pela frente. Mas que a lua já se pôs quando José conta o sonho para Jacó, já se pôs. E se isso fizesse parte do horizonte de consciência do narrador, Jacó teria dito: mas que sonho doido é esse, menino? Tua mãe já morreu. Como é que ela vai se curvar para você se ela está morta? Jacó não diz. Ele só diz assim: então você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar para você. Bonitinho, gostosinho. Estou criando uma cobra aqui em casa. Não resolvemos a questão, apontamos, visualizamos. Inclusive, ontem, em relação ao momento em que eu estou gravando este vídeo, um peregrino comentou isso. Uai, mas Raquel não estava morta? Por coincidência, hoje é dia de gravar justamente o trecho em que José fala da mãe, quando a mãe já estava morta. Mas vamos esperar. O mundo no mito foi feito em 6 dias. Por que precisamos resolver isso num vídeo só? Vamos esperar. Se não aparecer nenhuma solução, no final a gente se pergunta: e onde foi parar Raquel? Vamos ver. Vamos aguardar. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. Este vídeo já está sendo gravado em março de 2024, o que significa que já passamos pela virada do final de mês para início de outro mês, o que sempre implica numa queda do número de apoiadores lá na plataforma Apoia-se, onde tem a campanha de financiamento da nossa Bíblia Livre. Com efeito, por 2 meses consecutivos, janeiro e fevereiro, experimentamos pela primeira vez, desde julho, uma queda no número total de apoiadores. Terminamos janeiro com o número máximo alcançado, 334. Em fevereiro caiu para 318, recuperamos e no final terminamos com 322. Virada de fevereiro para março agora, nós caímos para 312. Isso vai recuperar, mas eu não sei se a tendência para abril é cair mais um pouquinho, correndo o risco de cair abaixo de 300, ou se vamos recuperar e voltar a subir. Não sei, mas espero que a comunidade tenha consciência de que sem financiamento eu interrompo o processo de tradução, porque aí eu preciso voltar ao mercado de trabalho. Eu não posso administrar o canal, traduzir a Bíblia e trabalhar no mercado. Eu preciso me dedicar ao canal e à tradução da Bíblia em tempo total. Não estou fazendo nenhuma ameaça nem advertência, não, só estou constatando um fato. Na hora em que a necessidade de pôr pão à mesa, falar mais alto, eu interrompo o processo e volto para o mercado de trabalho para poder sobreviver. E no futuro, depois da aposentadoria, porque ainda não me aposentei, eu puder voltar ao projeto, voltei. Se não, fica o mundo com o que eu produzi e tá bom. Eu gostaria de terminar o projeto até
Apocalipse, e depois, quem sabe, os deuterocanônicos. Depois, quem sabe, um ou outro apócrifo, Enoque, por exemplo. Mas sem apoio, não há condições. De qualquer forma, ainda são 313, porque já aumentou mais um. No momento em que gravo esse vídeo, 313 apoiadores. Está longe de ser o necessário, eu precisava de pelo menos 3 vezes isso. O número médio ideal gravita em torno de 1.000 apoiadores. Mas, enquanto a gente estiver nessa faixa de 300, dá para ir empurrando com a barriga, sem ter garantia nenhuma do futuro. O futuro, então, dirá. Enquanto condições houver, podem ter certeza que do lado de cá tem trabalho. E trabalho árduo, e trabalho responsável, trabalho competente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.